E aí, gente, estou de volta com mais um vídeo sobre astrologia uraniana. A astrologia do amanhã, aquela que faz uma interpretação astrológica, sem signos, sem casas, sem aspectos, apenas com os 10 planetas da astrologia moderna e os 8 planetas uranianos ou hipotéticos da astrologia uraniana. E hoje eu vou falar aqui para vocês como que é uma interpretação. Quando você chega para mim, e você sabe que a astrologia uraniana ela é muito factual, ela vai descrever na sua vida os principais eventos que você vai viver do berço ao túmulo, e você tem que andar com isso debaixo do braço, para quando chegar lá no túmulo, um pouquinho antes de você baixar nele, você dá uma lida e você vai ver que o que estava escrito lá, ou seja, no seu mapa uraniano, é o que você viveu impreterivelmente nesta vida aqui. É incrível a precisão. Então, como que nós lemos um mapa natal uraniano? Qual é a estrutura desse mapa? Como se faz essa leitura para que eu ou qualquer astrólogo uraniano saiba exatamente o que vai te acontecer, sem medo de errar? Vamos lá? Primeiro você olha o padrão do mapa. Ó, interpretação natal. Padrão do mapa. Você vai olhar para aquele mapa, para aquele desenho daquele céu de quando a pessoa nasceu. Vai olhar os planetas que nós conhecemos, a astrologia moderna, e vai olhar os planetas uranianos. A interação entre eles, o desenho que esse céu faz. Sabe, você vai olhar que padrão aparece ali. Ali já tem a primeira radiografia da alma. O padrão da alma. A alma se mostrando, se manifestando. Então você olha para aquilo e já vê algo ali, naquele desenho, naquela mistura de planetas físicos com planetas hipotéticos. O segundo ponto são os pontos sensíveis. Lembra que nós já vimos em um vídeo anterior, que eu contei para vocês, dos pontos pessoais ou pontos sensíveis. Tanto faz, alguns autores tratam como pontos pessoais, outros autores tratam como pontos sensíveis. Está correto as duas falas, ou as duas interpretações. Então você vai olhar, primeiro de tudo, o meio do céu, que é o espírito na matéria. É o espírito. Quem é aquela pessoa? E pelo meio do céu e as suas interações, você sabe quem é aquela pessoa, sem tirar e nem pôr. Ela nem vai piorar, ela não vai ser pior do que aquilo, também provavelmente não vai melhorar, ela vai ser aquilo. Então o que está ali de bom ou de desafiador é aquela pessoa. É o que ela vai viver, é o que é aquele espírito e o que ele veio viver aqui nesse mundo. Então é o primeiro ponto sensível. O segundo é o ponto Áries. Nós vamos olhar o ponto Áries para ver o que é aquele espírito, o meio do céu, neste mundo, na matéria. E o que esse mundo vai trazer para a pessoa. Quais as interações que o ponto Áries faz com todos os 18 planetas, os 10 que nós já conhecemos e os 8 hipotéticos ou uranianos, e o que o mundo traz. Que tem gente que o mundo traz honras, glórias, benefícios, ajudas, e outras que o mundo traz exatamente o contrário, né? Então o ponto Áries você vai olhar e você vai saber que tipo de vida vai ter aquela pessoa. E pode falar sem medo de errar. Sabe, o que o mundo vai trazer para aquela pessoa. Como que aquele espírito vai interagir nesse mundo material. Ponto Áries. Incrível. Aí depois disso, nós vamos olhar o ascendente, que é outro ponto sensível da astrologia uraniana. Nós vamos olhar o ascendente. E aí nós vamos saber, sem discussão, sem sombra de dúvida, quem são as pessoas que vão acompanhar aquela pessoa. Como é a família dela, como são os amigos dela, como serão os sócios, os amores dela, os inimigos também. Tudo é o ascendente. Que outro é esse, né? As configurações que falarem de família, que tiverem Cupido, você já sabe que ali teremos como será a família dela. As configurações
que forem muito pesadas, desarmônicas, você já sabe que ali estão representados os inimigos dela, né? As configurações do ascendente, se forem muito desarmônicas. E assim você vai. É o outro, é um ponto muito sensível e importantíssimo. Cá entre nós, né? Aí depois nós vamos para um outro ponto sensível, que é os nodos. É uma interação mais ampla e também que tem mais a ver com passado e futuro, uma ligação de passado com futuro. Então, pelas figuras planetárias, pelas configurações do mapa uraniano, você sabe de onde ela está vindo e para onde ela está indo. É bem interessante, sobretudo em mapas anuais. Ok? Os pontos sensíveis são cruciais em uma interpretação uraniana. Depois, as figuras planetárias. As figuras planetárias é o que nós chamamos de meios pontos. Ou seja, dois planetas conversando entre si e um terceiro no meio dos dois. Formam uma figura planetária. As figuras planetárias benéficas, elas vão trazer todos os benefícios que aquela pessoa vai ter, e aí o mapa vai dizer se o benefício ela trouxe na alma, se está no meio do céu, se o benefício é os outros que vão trazer, se é o ascendente que está ligado àquilo, né? Se o benefício vem de vidas passadas, se o Hades está ali naquele meio, o mapa vai dizer, e os malefícios também, os desafios também. E o grande, isso nós chamamos de meios pontos. E o grande segredo da astrologia uraniana, o pulão do gato, assim, eu nem diria pulo de gato, eu diria até pulo do tigre já, é os meios pontos ativos. Porque quando você faz um mapa uraniano, você tem o que nós chamamos de árvores de meios pontos, ou seja, cada planeta, os 18 planetas, tem as suas próprias árvores. Só que você vai precisar olhar em cada uma dessas árvores os meios pontos que são diretos, os meios pontos que são indiretos e os meios pontos ativos. Porque para um astrólogo uraniano bater o martelo e falar você é assim e vai te acontecer isto, ele tem que se assegurar de que está lendo meios pontos ativos. Porque tem alguns meios pontos que eles estão lá mortos, que eles nunca vão acontecer na sua vida, ou que só vão acontecer uma única vez quando eles forem ativados em uma revolução solar ou pela técnica de arco solar, que são as duas técnicas fortes que se usam em previsão para a astrologia uraniana. Então, você tem que saber quais são os meios pontos ativos. Os ativos, eles funcionam do bercinho ao túmulo, indubitavelmente, irremediavelmente. E aí, quando você sabe quais são os que estão ativos na vida da pessoa, você sabe quem ela é e o que ela vai viver com certeza. Não é interessante? Não é uma maneira diferente de olhar para o cosmos, e uma maneira diferente de olhar para o sujeito, e uma maneira ainda mais diferente de olhar para o destino. Porque a astrologia uraniana, apesar de ser a mais nova, a caçulinha, de 1926 para cá, ela lembra muito as astrologias antigas que são factuais, que fazem previsão, sabe? Que não ficam em cima do muro, ah, pode ser isso, pode ser aquilo, talvez aconteça, talvez não. Não, ela é uma astrologia factual. Ela é uma astrologia para dizer para você o que é sim e o que é não. E não errar nessa resposta. Interessante, né? Estude a astrologia uraniana. Você vai se surpreender com os resultados. Tchau.